Boa tarde. Bom, boa tarde a todos. Eu não sei se as pessoas conseguem me ver. É, Sim, te vemos e te ouvimos. Maravilha. Cristina, você chegou, que bom. Bom, gente, boa tarde a todos. Em primeiro lugar, boa tarde a todos e todas. Agradeço muito a presença de todos e todas aqui nessa discussão. Antes de iniciar qualquer coisa, eu quero agradecer a Juliana Toledo, editora de Meio Ambiente da Folha, com quem a gente começou essa conversa, ela abraçou muito a ideia. Estamos aqui hoje. Meu nome é Maria Rosa da Rigo, eu sou gerente de programas do Pulitzer Center na América Latina, que é uma organização internacional que trabalha com foco no jornalismo, tanto apoiando jornalistas, e especialmente para assuntos que precisam ser mais discutidos com a sociedade, com foco ambiental e direitos humanos. Mas a gente também trabalha com programas para trazer as reportagens para outras audiências, né? Não só para pessoas que leem as reportagens, mas para outras audiências, e muitas vezes com projetos de educação, com escolas e universidades. Na América Latina, a gente busca parceria com instituições públicas de ensino, especialmente nas localidades onde ocorrem violações ambientais e de direitos humanos, para que a gente consiga fazer com que a população local, especialmente os jovens, estejam com mais ferramentas para discutir os problemas locais e também buscar soluções. Bom, um dos temas que a gente tem buscado trabalhar no Pulitzer Center é créditos de carbono, por uma questão de motivos, porque ele também é um tema muito restrito a nichos, ele é muito técnico e também bastante polêmico, mas também é um tema que vem sendo considerado uma das principais ferramentas de combate às questões climáticas e está previsto no artigo 6 do Acordo de Paris, né? Então, o mercado de carbono tem sido considerado um importante mecanismo de financiamento climático. E agora, com a chegada da COP, a gente quer que a sociedade entenda um pouco mais sobre esse tema, que pode também definir nosso futuro. O Brasil, né, vai enviar novas NDCs e que incluem reduzir mínima aí de 59% das emissões do país com base nas emissões registradas em 2020, 2005. É uma NDC relativamente ambiciosa e créditos de carbono, eles aparecem como uma das principais ferramentas do país, né? Para a gente conseguir atingir isso. Não é só o Brasil que tem considerado isso, outros países também têm considerado isso como metas climáticas. E, em função do tema, o Pulitzer Center inicia hoje uma série de webinários sobre carbono, sobre mercados de carbono. A gente inicia hoje na América Latina, né, no Brasil, nas próximas semanas na África, Sudeste Asiático, trazendo o tema, trazendo essa discussão também para outras regiões que devem receber muitos projetos no futuro próximo. As pessoas que estão registradas, elas vão receber links para os próximos webinários. Eles não vão ser em português, provavelmente, mas acho que devem ter tradução aí em espanhol e inglês. Bom, é, e se a ideia é falar, trazer, né, esse assunto para a sociedade em geral e não estar restrito a nichos, eu acho que poucos veículos seriam mais interessantes para uma parceria do que a Folha. Então, mais uma vez, eu quero agradecer a Juliana Toledo, a editora de Meio Ambiente da Folha, que foi nossa parceira desde o começo. O Brasil é um dos maiores emissores atuais de carbono, não comparado à China e Estados Unidos em termos de volume, mas muitas vezes figura entre os 10 maiores. E a maior parte das emissões do Brasil vem de desmatamento, que na sua grande maioria é desmatamento ilegal e não gera nenhum ganho para o país. Desmatamento é um problema sistêmico do Brasil, né? Sempre foi de muito difícil combate, de uma forma sustentável. A gente não pode esquecer nunca que a gente já foi exemplo de combate ao desmatamento com o PPCDAM. E a gente foi exemplo por mérito, né? O programa é muito bom. Mas os índices, infelizmente, voltaram a crescer e ainda hoje estão bem longe do desejável, né? E às vezes eu tenho a impressão de que as pessoas que trabalham com a questão ambiental, elas se sentem um pouco presas no mito de Sísifo, né? No qual a gente sobe a montanha carregando uma pedra e aí vem um retrocesso ambiental, um retrocesso legal, uma mudança de governo, novas formas de pensar o país que não são compatíveis com as questões ambientais e a pedrinha volta lá para baixo.
Então, é muito desafiador estar na posição de formador de política pública, de gestor público e na parte do meio ambiente. E por isso, eu gostaria muito de agradecer ao secretário e a secretária por estarem aqui hoje, por estarem com a gente hoje construindo essa discussão sobre um tema que é difícil de tratar, mas é muito importante de tratar com todo mundo. O jornalismo também tem trazido uma contribuição muito importante para entender mercados de carbono, e os problemas relacionados a eles, e muitas vezes as violações que trazem, né? Isso é importante para que os gestores também pensem como é que isso vai melhorar, para a gente juntar as pontas, né? O que é pensado, nos governos com o que é realmente implementado. Então, eu acho que eu estou muito feliz com a mesa hoje, com a composição da mesa. Acho que a gente vai ter uma boa discussão. Eu vou começar apresentando, os nossos palestrantes e já quero, desde já, agradecer a todos eles. Vou começar com o secretário Aloysio. O Aloysio Melo é atual secretário de Mudança Climática, ex-diretor do Departamento de Mitigação e Instrumentos de Implementação do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima. Servidor público federal desde 2002, coordenou por 10 anos a área de meio ambiente e mudança do clima do Ministério da Fazenda. E depois de ter atuado na formulação e gestão de políticas federais, ele também foi consultor do BID. Bom, também agora a nossa próxima convidada, participante da mesa, é a subsecretária Cristina Reis. Ela é subsecretária de Desenvolvimento Econômico Sustentável da Secretaria de Política Econômica do Ministério da Fazenda e também professora adjunta da UFABC. A Cristina é mestre e doutora em Economia pela UFRJ, possui experiência na área de Desenvolvimento e Economia Internacional, atuando principalmente com as cadeias globais de valor, investimento público, estrutura produtiva e comércio internacional e sustentabilidade. Fábio Pontes, é nosso próximo componente da mesa. Fábio é jornalista e repórter do InfoAmazônia, com foco na cobertura ambiental e climática na investigação de crimes ambientais na Amazônia. O Fábio também colaborou em veículos como o Intercept, Revista Piauí, Agência Pública, Folha de São Paulo, entre outros. E em 2024 e 2025, o Fábio recebeu o troféu Eu Não Aceito Corrupção, por reportagens que denunciam crimes ambientais na Amazônia. Finalmente, gostaria de apresentar o Vinícius Sassini, que é repórter especial da Folha de São Paulo. O Vinícius é correspondente na Amazônia há 3 anos, com base em Manaus e Belém, e está atualmente em Belém por conta da COP30. Antes ele atuou na sucursal de Brasília e ele está na Folha desde 2020. Vinícius é repórter há 22 anos, com passagem no Globo, Época, Correio Brasiliense e o Popular. Em Brasília atuou por 12 anos. Vinícius venceu mais de 30 prêmios de jornalismo, sendo 2 prêmios ESSO e 4 internacionais, como o Prêmio Rei da Espanha. Na Folha publicou série de reportagens com apuração em loco na região amazônica, como Nem um Centímetro Demarcado, Crise Humanitária do Yanomami, Mudanças Climáticas na Amazônia e o podcast Dois Mundos. Também tem documentários, dirigiu documentários como O Escape, Este Matou um Pássaro e Custódia. Bom, gente, muito obrigada a todos, por estarem aqui. Muito obrigada à presença dos nossos ouvintes participantes aqui. Por favor, quem tiver questões, escrevam. A gente tem uma a Bruna está ajudando a gente aqui em recolher as questões, então depois a gente vai endereçar as questões para as pessoas. A gente solicitou que cada palestrante tivesse até 12 minutos de fala. Eu já aviso que eu vou ser um pouco restrita no tempo de fala, porque a gente tem pouco tempo para falar, e então eu vou ter que interromper após 12 minutos para que a gente consiga ter um tempo de discussão. E eu gostaria de dizer que, infelizmente, a Flávia, que era também componente do nosso painel, ela teve um problema sério hoje e não vai poder estar presente, mas ela me mandou alguns pontos que, dependendo de como for a discussão, eu vou trazer para a discussão também. Não vou representar a Flávia, não me sinto nesse papel, mas vou trazer alguns pontos que ela me pontuou para eu trazer para vocês. Então, eu começo com o secretário. Secretário, por favor, a gente acha que seria legal também ouvir um pouco de você, como é que o governo vê o mercado de carbono como uma ferramenta de combate ao desmatamento, os benefícios, os desafios para a implementação e como é que a gente vai pensar o mercado de carbono para beneficiar os povos da floresta e a própria floresta, ajudando dessa forma o país a cumprir os compromissos com o Acordo de Paris. Por favor, secretário Aloysio. Obrigado, Maria. Muito boa tarde, bom dia, boa tarde a todas e todos
os participantes, meus cumprimentos também aos meus colegas desse painel, Cristina Reis, acho que a gente vai poder fazer falas bem complementares. Estamos juntos, né, Cristina, nessa jornada de estruturação dos mercados de carbono no Brasil. Fábio Bispo, Vinícius Sassini, um prazer participar desse diálogo com vocês. Meus pontos aqui vão tentar endereçar aí as questões colocadas aqui pela Maria. Primeiro, é isso, estamos, acho que, neste momento bastante crítico da agenda climática global, nessa emergência que o mundo vive, em que a gente, de fato, precisa olhar para novas soluções, buscar reposicionar instrumentos já existentes no passado, para que a gente tenha uma ação efetiva rápida de enfrentamento dessa crise. A COP30 vai ser esse momento. A presidência brasileira da COP30 fez esse chamado à ação, à aceleração, à busca de soluções em escala global para enfrentar o desafio da emergência climática e também viabilizar a construção da resiliência diante dos impactos. Os mercados de carbono, eles são instrumentos não novos, que já têm uma trajetória, mas que, sem dúvida, ganham uma nova relevância nesse contexto. Instrumentos de mercado que traduzem um valor e um preço para redução de emissões ou impõem um custo para a emissão de CO2, eu acho que eles têm um potencial, de fato, de ampliar, acelerar as ações, programas, projetos de mitigação. Eles podem, de fato, canalizar recursos para que essas soluções sejam implementadas em maior escala, com maior rapidez no mundo todo. Agora, nessa trajetória dos mercados de carbono, acho que o mundo aprendeu, os governos aprenderam, o setor privado também aprendeu a como usar devidamente os cuidados e aprimoramentos para esse tipo de instrumento. Então, sempre um olhar para que esse instrumento de mercados seja efetivo é aquele de que, ao usar um instrumento como um crédito de carbono, que tem um papel, né, um potencial de compensação de emissão em um outro setor em que talvez o custo seja mais alto para fazer essa mitigação no curto prazo, esses instrumentos, esses créditos de carbono no mercado voluntário, eles não podem correr o risco de substituir ou atrasar medidas de mitigação que estão acessíveis e que devem ser adotadas pelos diferentes agentes econômicos. Eles devem ser, sim, uma ferramenta complementar que faz com que esforços de mitigação ou compromissos e recursos possam ser destinados a fazer com que a ação climática, a redução de emissões vá além do que iria na ausência desses instrumentos. Então, um pouco esse é o cuidado que eu acho que tem nas iniciativas voluntárias, nos vários debates, critérios, padrões que buscam se estabelecer quanto à qualidade e à integridade ambiental dos créditos de carbono. Para o Brasil, como foi bem dito na introdução aí pela Maria, ele tem essa característica de ser um país em desenvolvimento, com, né, um esforço de desenvolvimento, de crescimento econômico, de inclusão social bastante grande, temos avançado nisso, mas também um país que tem um compromisso climático bastante sério e que, desde a sua primeira NDC, colocou-se esse desafio de compromissos de redução absoluta das suas emissões em toda a economia. E esse o esforço que a gente tem feito, e a nossa última NDC, apresentada o ano passado, na COP29, traduz esse esforço até 2035, em linha com o objetivo do país de ser neutro em todos os gases de efeito estufa em 2050. E nessa agenda, esse desmatamento é um tema central, ainda hoje é a fonte de emissão mais relevante, mas junto com isso tem o potencial de aumentar a escala e acelerar a restauração de florestas, né? E isso tem resultados climáticos. A gente tem visto que há interesse, possibilidade, e temos já mobilizado investimento
inclusive investimento privado em larga escala para a restauração florestal também. Então, reduzir desmatamento, reduzir a degradação florestal, que se torna hoje para o Brasil também um vetor importante de perda de florestas devido à seca e devido a incêndios, e então desmatamento, reduzir degradação e aumentar a remoção de carbono por restauração florestal são um eixo muito importante da ação climática do país. Além disso, temos a agropecuária, o desafio de avançar mais na descarbonização da nossa matriz de combustíveis e tudo mais. E instrumentos de mercado têm esse potencial, e a gente tem visto que eles podem sim abordar, usando abordagens adequadas, ser veículos importantes, por exemplo, de ação numa escala jurisdicional de Estado para canalizar recursos para efetiva redução do desmatamento, mas também tem um potencial de canalizar, fazer com que esses recursos cheguem efetivamente aos agricultores, aos povos e comunidades tradicionais, aos povos indígenas que efetivamente manejam e mantêm as florestas. Nesse nível de ação, né, os créditos de carbono em bases sólidas, consistentes, pode ser um veículo que efetiva, concretiza a remuneração do valor dos serviços de manutenção e gestão das florestas, e para a restauração florestal também a gente vê um potencial, e a nossa experiência, né, Cristina, de projetos de investimento em restauração mostram que o recurso, o valor adicional representado pelos créditos de carbono é determinante da viabilidade dos investimentos e de investimentos privados em restauração. E eles ajudam a compor um conjunto de instrumentos que viabiliza esses investimentos, investimentos para reduzir o risco, né, operacional da atividade, crédito de carbono como uma possível garantia de receita efetiva dos investimentos em florestas ao longo do tempo. Para isso, para que a gente materialize esse potencial, o Brasil aprovou, né, recentemente, acho que a Cristina certamente vai abordar isso, uma legislação que estabeleceu as bases para operar um mercado regulado, né, sistema Cap and Trade no Brasil, com essas características, mas também deu as bases para que o Brasil tenha um mercado voluntário, né, que aquele ocorre sem uma obrigação dos agentes que estão gerando créditos ou que estão comprando créditos, mas que esse mercado voluntário opere em bases mais seguras do ponto de vista, né, da natureza dos ativos, dos créditos que estão sendo transacionados, de como, né, eles devem ser, né, registrados, transacionados, do tratamento tributário devido, né, nessas transações. Então, gera um ambiente de maior segurança e traz um conjunto de elementos também para que os agentes envolvidos, e em particular povos e comunidades tradicionais, povos indígenas, possam ser parte de iniciativas de geração de créditos, mas que possam ser parte de uma forma ativa, informada e com efetivos mecanismos de repartição dos benefícios gerados. Tem uma seção da lei, um capítulo 4, que trata desse tema, e alguns dispositivos, principalmente o artigo 47, que é muito específico, vamos dizer assim, sobre como deve ser a participação e como deve ser a repartição de benefícios. Agora, temos desafios vários aqui no Brasil, né? Boa parte desses instrumentos que operam no mercado voluntário são metodologias desenvolvidas por padrões internacionais, e a gente tem visto na realidade que eles não consideram vários elementos essenciais da realidade brasileira, quer seja do ponto de vista da nossa realidade fundiária, né, da domínio e posse da terra nas suas várias modalidades, quer seja do ponto de vista da governança sobre as áreas, em especial quando são áreas públicas ou quando são áreas de territórios indígenas, ou uma área sob a gestão de povos e comunidades tradicionais, que têm requisitos que deveriam ser observados do ponto de vista da consulta, da pactuação e da efetiva participação desses vários atores nos processos de geração de crédito. Então, acho que tem um processo, sim, de aprimoramento. Acho que a legislação, a lei
sobre o mercado de carbono vai criar elementos que vão ajudar, facilitar esse processo de análise e de criar um padrão de qualidade de créditos de carbono, mas é um processo de diálogo que tem que ser feito envolvendo os vários agentes, no sentido de que a gente tenha abordagens de crédito para crédito de carbono, em especial no mercado voluntário, que sejam de fato aderentes à nossa realidade e que se materializem como um instrumento efetivo, pensando na nossa NDC, mas fundamentalmente que se efetivem como um instrumento promotor do desenvolvimento sustentável, do ponto de vista, né, do reconhecimento do papel é, de todos os agentes, povos, comunidades tradicionais, povos indígenas que fazem a gestão das florestas no Brasil, que permitem a sua permanência e que dão as bases e fazem o uso sustentável desses recursos. Então, a gente vai ter que avançar, sim, na criação de padrões mais claros, orientações, procedimentos mais claramente definidos para que as iniciativas possam ocorrer, porém em bases sólidas e, de fato, gerando benefícios para todos os agentes envolvidos e contribuindo de forma sólida para o esforço global, que é um esforço de reduzir rapidamente as emissões de gás de efeito estufa, de remover rapidamente carbono da atmosfera, para que a gente continue, possa manter o mundo num patamar de administrável do ponto de vista dos impactos da mudança do clima. Então, tem que ser, acima de tudo, uma ação efetiva para enfrentar a emergência climática. Um pouco essa minha contribuição para o debate. Mais uma vez, obrigado e ficamos à disposição. Obrigada, secretária, por ter mantido bastante estrito aí ao tempo. Eu gostaria então de chamar agora o Fábio, Fábio Bispo. O Fábio vai trazer alguns elementos. Ai, perdão, desculpa. Eu estava sem vídeo. O Fábio vai trazer alguns elementos para a gente entender um pouco algumas questões, algumas interações entre o mercado de carbono e outras atividades no Brasil. E depois eu vou chamar a subsecretária Cristina e depois o Vinícius, tá bom? Muito obrigada, Fábio, por favor. Obrigado, Maria. Obrigado a todos. Obrigado ao Policy Center, à Folha de São Paulo, também aos meus colegas aqui debatedores, secretários, a Luísa, a secretária Cristina, meu colega de profissão, Vinícius, também todos que estão aqui, né, que comentaram aqui no chat, todos que estão nos acompanhando. Sou jornalista na Infomazônia, sou repórter na Infomazônia. E o mercado de carbono tem sido uma pauta frequente, constante e que tem merecido uma grande atenção por parte da gente da Infamazônia. Desde 2022, a gente tem se debruçado sobre as questões que envolvam, né, que envolvem o mercado de carbono, sobretudo na Amazônia, principalmente para entender alguns contextos específicos que têm surgido de dentro para fora, né, muitas vezes, que são aqueles problemas que surgem lá nas comunidades, ribeirinhas, indígenas, se sentem muitas vezes pressionadas e que não entendem muito bem o que está acontecendo dentro do território. Então, foi por esse contexto, principalmente, que nós entramos, né, nessa apuração sobre o mercado de carbono e desde então a gente vem acompanhando o assunto e também passeando ou passando por outros aspectos, né, da questão do mercado de carbono. Acompanhamos a regulamentação da legislação no Congresso Nacional. Mais recentemente, para ser mais exato, ontem, a gente lançou em parceria com o CLIP, o Centro Latino-Americano de Investigações Periodísticas, um mapa dos projetos de carbono no Brasil, RED+, onde a gente fez um levantamento de todos os projetos que existem hoje no Brasil nessa categoria, com uma informação bastante qualificada no mapa, que traz informações sobre desenvolvedores, sobre os agentes envolvidos com os territórios, né, desses projetos e informações, inclusive, adicionais coletadas, né, num trabalho bastante minucioso. Acho que a Marina Gamas Cubas, que
foi uma das, né, nossas líderes que coordenou esse projeto. Acho que ela está aqui na sala, se eu não me engano, que coordenou junto com o Andreas também do clipe. Então foi um trabalho de bastante fôlego e aqui é uma plataforma muito poderosa que pode servir tanto para colegas jornalistas, para as comunidades que estão nos territórios que também são alvos de projetos e até mesmo para as autoridades que buscam às vezes uma informação mais rápida sobre um determinado projeto. Eu indico, né, dar uma olhada lá no nosso painel que foi publicado ontem, a radiografia do mercado de carbono. Ele está disponível no site da Informação e depois eu posso até compartilhar aqui com vocês rapidinho para mostrar. Mas o que eu queria dizer mesmo é que nesses anos, né, esses últimos anos de caminhada, nas apurações sobre os projetos de carbono, a gente basicamente identificou e a gente traz nas nossas reportagens dois problemas ou duas questões essenciais que têm surgido muito, né? Num primeiro momento dessas nossas apurações em campo, onde a gente olhou especialmente para projetos de crédito de carbono em terras indígenas, ali em 2022 e 2023, a gente fez um grande levantamento sobre isso, um levantamento muito braçal mesmo, pois não existiam dados públicos compilados de projetos de carbonos em terras indígenas. Então foi um trabalho braçal, indo atrás das certificadoras, recebendo informações dos territórios, e a gente foi a campo para entender, né, o que estava se passando nesses territórios. Eu vou compartilhar aqui rapidinho com vocês, só a minha tela, que é a tela deste projeto inicial que foi publicado em 2023, que é um projeto que se chama Dinheiro que Dá em Árvore, né? No qual a gente fala da financiarização da floresta nas terras indígenas. Esse trabalho, particularmente, a gente tratou de uma dessas questões da qual eu gostaria de falar, que é a questão da consulta. A questão da consulta livre, prévia, informada, quando o território onde vai se gerar o crédito de carbono é um território ocupado por populações tradicionais, ele tem se tornado um verdadeiro problema para as comunidades, um verdadeiro problema para os órgãos que estão envolvidos ali, seja a FUNAI, seja os demais órgãos ambientais que acompanham esses projetos, e também acaba se tornando depois um problema para o mercado. Porque, como bem disse o secretário Aloysio, a questão da terra no Brasil, a questão do lastro fundiário, para certificadoras, para te gerar um crédito no mercado, ele é quase que um check, né? Ali, tu precisa mostrar para a certificadora que tu tens né, a autonomia ou o poder sobre aquela terra para gerar aquele crédito. E o que a gente percebeu nesse movimento que aconteceu entre 2022 e 2023 é que as desenvolvedoras, na ânsia de cumprir com esse checklist para habilitar o seu crédito de carbono para colocar ele no mercado, a parte mais difícil, aparentemente, era conseguir a autorização das comunidades indígenas para que ele fosse apresentado lá na certificadora e ele fosse ratificado como um projeto válido para se vender esse crédito no mercado. Mas o que ocorreu é que quando essas empresas chegaram nos territórios, elas não conseguiram entender os tempos, né? Os tempos dos povos indígenas para avaliar esses projetos, entenderem esses projetos e poderem tomar decisões claras. A nossa reportagem, o que ela mostrou, foi um cenário assim, essa série de reportagens foi um cenário que parece que é impossível. Mas nós tivemos casos, por exemplo, de comunidades indígenas onde a população pouco fala português, ou muitos dos que estavam presentes nas reuniões pouco falavam português, não entendiam muito bem o que os desenvolvedores estavam apresentando e chegaram a assinar papéis que, no fim das contas, se confirmou que eram contratos, sem saberem o que estavam assinando. Isso aconteceu na terra indígena no Alto Rio Guamá, que foi noticiado, que foi relatado nessa série de reportagens aqui, onde os indígenas assinaram um papel achando que estavam assinando uma lista de presença e quando foram descobrir, eles tinham um contrato assinado. O Ministério Público Federal do Pará, ele abriu uma investigação sobre este caso, que também foi noticiada nessa nossa reportagem e posteriormente a desenvolvedora desistiu do projeto. Outro caso similar aconteceu, por exemplo, na terra indígena Caiapó, da mesma desenvolvedora que é a empresa Carbonex, são informações públicas, estão nas nossas reportagens, e a própria Carbonex se posicionou diversas vezes sobre isso, é, com o projeto com os povos Caiapó. O povo Caiapó foi muito resistente em assinar o contrato, mas a empresa tinha uma pressa de assinar o contrato.
na tentativa, no afã de conseguir convencer, né, os indígenas de assinarem aquele contrato, a empresa ofereceu para eles dinheiro antecipado e também apresentou durante essas reuniões algumas informações completamente equivocadas sobre esse processo de consulta aos povos indígenas, né? E a gente teve muita sorte de que essas reuniões foram registradas em atas, e essas atas foram, né, disponibilizadas nos processos de certificação. Foi lá onde a gente conseguiu encontrar algumas informações, e a gente tem coisas absurdas, como, por exemplo, um dos representantes da desenvolvedora dizendo que a consulta aos povos indígenas ela não acontece uma vez só, ela não acontece ali no momento do desenvolvimento do projeto, mas que ela é um processo contínuo e que pode durar os 30 anos do projeto de desenvolvimento do projeto de carbono. Ou seja, os indígenas não se sentiam como se eles tivessem poder de decidir ou não, e que isso iria acontecer continuamente durante os 30 anos. Isso está registrado, né, nessas atas, é algo absurdo, né, de a gente imaginar que acontece. Além disso, né, nessas reuniões, as desenvolvedoras chegavam a pregar a divisão, né, das comunidades, dizendo que em outros locais a decisão de adesão ao projeto Carbono foi decidido por maioria. E isso não teve problema nenhum para certificar o crédito. Então, vocês aqui, façam uma votação, e se a maioria acreditar que o projeto deve acontecer, assim será. Isso violando completamente a autonomia da decisão dos povos. Então foi né, um retrato que nós colhemos nessa primeira passada pelos territórios. Nós visitamos diversas terras indígenas, diversos territórios, tivemos acesso a uma vasta documentação sobre essas reuniões, sobre esses contratos, e que revelaram essa realidade inicial, que é a dificuldade de se conseguir fazer a consulta adequada, porque a consulta pode demorar, e a gente sabe que o mercado tem pressa em colocar o crédito para vender, já existe demanda suprimida, como ocorreu no caso dos Kayapó, onde o desenvolvedor disse que a Shell tinha muito interesse em comprar os créditos dos Kayapó, e que se eles assinassem, a Shell iria comprar os créditos do Kayapó. A Carbonex é uma empresa que tem investimentos da Shell, e então acho que por isso talvez houve esse diálogo que está também registrado nas atas, né? Num segundo momento, eu vou acelerar um pouco aqui porque eu estou vendo que o meu tempo está correndo. Num segundo momento dessas apurações, a gente começou a identificar também outros problemas de ordem fundiária que colocavam ali também em xeque o espaço de disputa que é a Amazônia. Então, em áreas privadas, aí já não mais em territórios indígenas ou áreas públicas, mas em áreas privadas, a gente começou a perceber que, por exemplo, uma mesma área que estava gerando crédito de carbono, que foi destinada para projeto de crédito de carbono, ela também estava lá destinada para um projeto de mineração. E isso, no fim das contas, acaba batendo lá no que a gente chama, né, no que a gente fala sobre a integridade do crédito. Porque a gente tem um projeto de longo prazo que promete preservar a floresta por 30 anos, mas ao mesmo tempo, aquele mesmo espaço, ele é um ativo dentro de um portfólio de projetos de uma empresa mineradora, no qual ela espera que esse projeto avance dentro da Agência Nacional de Mineração para ela começar a intervenção no território. E a gente fez também, já avançando com as nossas análises, a gente fez uma comparação de todos os projetos de RED+, que a gente conseguiu catalogar na Amazônia, com o andamento dos processos de mineração. E a gente descobriu que existe uma grande área destinada a gerando crédito de carbono hoje, e que está também com processo de mineração ativo, andando, e mais, a gente encontrou autorização para início de operações de mineração em área de projeto de carbono, inclusive garimpo. E isso está nessa reportagem, que é uma das mais recentes que a gente publicou, já em parceria com o projeto do Clipe, que também foi apoiado pelo Pulitzer Center, onde a gente identificou que 40 milhões de toneladas de crédito de carbono gerados no Brasil estão em áreas onde existem processos minerários ativos e que estão caminhando. Em alguns desses casos, tem um caso muito emblemático que eu quero mostrar para vocês aqui rapidinho, que é esse projeto aqui, que é o projeto Maísa. É um projeto que chegou a gerar milhares de créditos de carbono, vendeu esse crédito para mais de 100 empresas, e depois dos seus 5, 6 anos ali de operação, saiu uma autorização da ANM para lavra de terras raras, que é também um elemento que é utilizado na transição energética. E a partir do momento que se obteve, né, esses quadradinhos laranja que vocês estão vendo na tela são áreas de mineração.
Os quadradinhos vermelhos são as áreas de desmatamento e o verde aqui é o projeto Maísa. Assim que sai, né, a autorização para mineração no projeto Maísa, eles simplesmente iniciam o projeto de mineração, a área começa a ser altamente desmatada, a desenvolvedora tem vários problemas com seus clientes e com, né, o agente ali que tinha cedido a terra para esse projeto, e o projeto é descontinuado. A certificadora Verra chega à conclusão de que esse projeto não pode ser mais, não pode ter mais prosseguimento, porque o desmatamento foi muito acelerado, além, né, do conflito com a mineração, também foi iniciada na área atividade pastoril, e tivemos aí até outros relatos de resgate de trabalhadores em condições análogas à escravidão nessas fazendas que estavam ali se estabelecendo. Então, eu acho que esses são alguns dos problemas que as nossas reportagens identificaram e que retratam um pouco, né, um pouco desse desafio que a gente percebe que o poder público, o mercado tem em conseguir com que as áreas que tenham comunidades onde vivam pessoas tradicionais, que isso seja claro para elas, que elas de fato consigam participar do projeto desse, que isso possa respeitar o tempo delas. E num segundo ponto, que mesmo estando no mercado voluntário, a gente tem, por exemplo, os processos de mineração ou outros processos, como exploração de petróleo, que são processos oficiais, que estão dentro do ordenamento, né, da administração federal brasileira, que recebe a autorização do governo federal, e eles não podem estar em conflito com esses projetos de carbono. Aqui, rapidinho na minha tela, só para mostrar, que é um dos projetos onde a gente tem um processo de mineração com autorização para o início de um garimpo, para uma cooperativa de garimpeiros. Eu acho muito difícil que os garimpeiros não vão iniciar o seu garimpo ali, porque eles já garimpam naquela região, porque ali tem um projeto de carbono do mercado voluntário. Então, essas questões começam a bater e começam a fragilizar o mercado de carbono, e isso contamina, inclusive, as boas iniciativas. Porque imagino que os secretários aqui, a Cristina e a Luísa, eles estão muito interessados em ver os bons exemplos que a gente pode trazer disso, mas também como o nosso papel como jornalista é encontrar, né, e mostrar onde existem algumas dessas fragilidades. Então, eu já estourei aqui completamente o meu tempo. Eu convido vocês a acessarem lá no nosso site da Infamazônia as nossas reportagens sobre o mercado de carbono e, sobretudo, se puderem dar uma olhadinha na radiografia do mercado de carbono, onde aqui a gente mapeou 136 projetos RED+ na Amazônia. Como eu disse, esse mapeamento traz informações completas sobre cada um desses projetos, desenvolvedora, quem são os agentes, os sócios, os donos da terra, se é terra pública, se é terra privada, se tem algum problema noticiado nesse projeto, seja na imprensa brasileira ou seja até mesmo nas anotações da certificadora. Então, é um trabalho bastante completo e que eu acho que pode ajudar muito, inclusive aos tomadores de decisão, a construírem aí as suas políticas nesse mercado do crédito carbono. Desculpa, Maria, desculpa a todos por ter passado um pouquinho do tempo. Estou aqui à disposição, a gente pode também conversar um pouco mais. Obrigada, Fábio. Não é super importante. Acho que realmente eu ia falar depois sobre o trabalho do clipe, né? Mas que bom que você já trouxe. Acho que é bem importante, inclusive para ter até uma noção de América Latina mesmo, né? De como é que os projetos estão na América do Sul, na verdade, ele pega a América do Sul, né? Esses 3 países. E acho que ele realmente vale a pena ser conferido. Ele saiu ontem, eu já dei uma olhada e tem informações muito, muito relevantes ali, especialmente exatamente isso, assim. Às vezes falta também informação para os tomadores de decisão de ver se a gente vê um projeto a projeto, né? E esse site, esse compilado de informações aparecendo todas juntas, acho que dá um panorama que é muito importante para todo mundo pensar, entender um pouquinho melhor a questão de mercados de carbono. Então, eu vou passar a palavra para a subsecretária Cristina. Acho que o Fábio ele trouxe uma questão que ela é bem importante, e que também a Flávia, que não pode estar aqui conosco, também e traria, que é a questão da consulta, né? Acho que a subsecretária vai estar mais à frente, né, do Sistema Brasileiro de Comércio e de Emissões de Gases. E acho que uma das perguntas que a gente traria é como é que vocês estão pensando, né? O SBCE vai ser. Entendo que vai ser, me corrijam se eu estiver errado, mas entendo que ele vai ser uma espécie de agência reguladora também. E como é que ele pretende trazer a consulta prévia informada,
que é uma garantia, é uma garantia não, um direito, né, dos povos, para garantir os efeitos dos positivos que os créditos podem ter, que o mercado de carbono pode ter, e a gente ter exatamente que a floresta e os povos sejam beneficiados com isso, né? Acho que isso tem sido, se a gente olhar os nossos comentários, acho que isso também tem sido um comentário bastante comum aqui no chat. Então, acho que esse também é um comentário bastante importante para a plateia. E aí, subsecretária, por favor, se você puder comentar um pouco mais sobre isso. Muito obrigada. Obrigada pela presença. Imagina, eu que agradeço. Vocês me escutam bem? Só me faz um joinha aí. Sim. É um prazer, quero agradecer o convite do Politicenter, da Folha de São Paulo, para participar dessa conversa. Cumprimento o Fábio, a Luiz, o Vinícius. De fato, eu brinco que eu e a Luiz, a gente já faz quase um jograma sobre esse tema, não especificamente da Amazônia, mas mercados de carbono. Estamos atuando conjuntamente no grupo de trabalho do Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões, né, que está instaurado dentro do Comitê Interministerial da Mudança Climática, o CIM, e que tem sido responsável pelo planejamento agora da implementação da Lei 15.042, referente ao mercado regulado de carbono. Mas antes de falar desse tema, quero também parabenizar, né, a InfoAmazônia pela radiografia. Já naveguei um pouquinho aqui no site quando você falava, Fábio. Muito interessante o projeto e saudar, né, o jornalismo investigativo, que tem um papel crucial para a sociedade, né? Então, diversos pontos que estão ali colocados e essas contradições, né, do desenvolvimento de mercados, da financiarização do crédito de carbono, como foi colocado, fazem parte de um processo e a gente precisa buscar que ele seja cada vez mais íntegro para que, afinal, o mercado de carbono atinja seu objetivo, que é a integridade ambiental, como a Luísa ressaltou, até escrevi aqui com as palavras deles, né, que seja um instrumento efetivo para enfrentar a emergência climática, e que, na nossa visão da Fazenda, também constitui uma oportunidade de mercados, de negócios, de emprego e de redução das desigualdades, quando a gente tem um olhar para os biomas e para o território. E aí, Maria, né, para falar disso, você trouxe o mito de Sísifo, e eu fiquei pensando, olha, ele foi buscar lá o Camus também, e o que ele traz para a gente como aprendizado nessa tarefa do absurdo de rolar a pedra para ela cair de novo e levantar de novo, da gente não se entregar e tirar um lado positivo e buscar uma verdade para a nossa existência. E eu acho que aqui no governo federal, o que a gente tem feito nessas diversas iniciativas de desenvolvimento sustentável, e desde 2023, né, o governo tem trabalhado em planos como a Nova Indústria Brasil, o plano de aceleração do crescimento, o plano clima, o plano de combate, né, ao desmatamento na Amazônia, o PTCD que voltou com força toda, o PT Cerrado também, e o plano de transformação ecológica realmente reúne os esforços, aprender com a experiência do passado diante de um cenário de terra arrasada que veio do governo anterior, reconstituir as governanças, reconstituir o planejamento de desenvolvimento sustentável, e agora a gente está na fase efetiva da implementação. Então, foi uma alegria, uma conquista de país, a aprovação da Lei 15.042. Em dezembro do ano passado, ela foi publicada pelo presidente Lula e trouxe aí esforços que já se acumulavam por diferentes setores da sociedade para reverberar numa lei bastante completa, né, para o mercado de carbono. E por que ela é completa? Né? E aí eu vou entrar no tema, vocês vão ver, vou chegar lá. Né? A gente, no grupo de trabalho, discutiu muito isso. Né? A gente discutiu quais eram os blocos temáticos que não podiam faltar nessa lei. E como a Luísa já apontou, um deles é sobre a oferta de créditos no mercado voluntário para o ambiente regulado. Né? Então, o SPCE, essa lei, ela não dá conta do mercado voluntário como um todo, ela é específica ao olhar para ofertas de créditos que vão ali servir como compensações para o ambiente regulado. O que é o ambiente regulado? É aquele em que as grandes fontes, atividades, instalações emissoras de gás de efeito estufa, acima de 25 mil toneladas,
terão a obrigação de descarbonizar, e aí de acordo com o Plano Nacional de Alocação, de um teto de emissões e de cotas que serão distribuídos. E dentro desse ambiente de regulado, onde serão compradas e vendidas conforme o sucesso ou insucesso, né, dessas fontes em seguir o seu percentual, poderá comprar, adquirir créditos do ambiente voluntário. Então, aí, nesse caso, aí o Aloysio já tinha dito, no capítulo 4º, e lá no artigo 47, tem bastante detalhado sobre as condições desses certificados de redução ou de remoção verificada de emissões que provém de áreas tradicionalmente, assim colocado na lei, ocupadas por povos indígenas e povos e comunidades tradicionais. E a Convenção 69 é citada ali, literalmente, no artigo 47. Né? Então, isso é uma premissa que precisa ser buscada, exigida por lei. Agora, como isso vai se operar na prática, vai ser operacionalizado na prática, é o desafio que nós temos que dar conta com a regulamentação. E aí eu vou unir a pergunta da Maria sobre a agência reguladora. Né? Quem vai regulamentar o mercado regulado de carbono e essa oferta por parte do mercado voluntário é o órgão gestor do SBCE. O grupo de trabalho entende que o formato ideal para esse órgão gestor seria uma agência reguladora, né, uma autarquia da administração federal. Enquanto essa solução vem sendo formulada, enquanto essa decisão ainda não é tomada, por causa das próprias fases e o cronograma de implementação que a lei estabelece no artigo 50, uma solução temporária está chegando, que é a Secretaria Extraordinária de Mercado de Carbono, aqui no Ministério da Fazenda. É uma secretaria para a qual serão atribuídas algumas das competências do órgão gestor, que a Lei 15.042 estabelece, relativas a essa primeira e segunda fase de implementação. Então, por exemplo, serão iniciadas as análises de impacto regulatório do mercado regulado de carbono, os estudos de monitoramento, relato e verificação, com a definição do escopo setorial, isto é, quais setores, né, de atividade econômica serão incluídos inicialmente nessa regulação, a definição dos gases de efeito estufa, a definição mesmo do entendimento de atividade, de fonte de instalação setorialmente, como será o olhar para uma empresa ou para um conglomerado industrial, várias definições iniciais de escopo serão tomadas, e aí sim o desenvolvimento desses padrões de monitoramento, relato e verificação, bem como do sistema de registro das emissões, que também está colocado na Lei 15.042. E outra tarefa dessa secretaria será o credenciamento de metodologias, e aqui vem um ponto fundamental, porque quando a gente pensa também em floresta. Então, as metodologias desses certificados que fiz referência, os CRVs de compensação, deverão ser estudadas, analisadas e algumas delas aprovadas por esse órgão gestor, e aí todos esses requisitos da integridade deverão ser analisados. Então, é um desafio muito grande para o qual compete uma experiência e um conhecimento técnico-científico muito rigoroso. Né? Daí o ideal de que essa secretaria funcione temporariamente para que depois uma agência reguladora com um quadro amplo e complexo, que tenha uma contratação específica de servidores, dê conta de um desafio tão monumental para que não haja exatamente esses casos de fraude, de crimes contra o meio ambiente, contra as populações nos seus territórios. Então, aqui tentei trazer todos os temas, mas queria reforçar que, para além, eu até estava olhando aqui já as perguntas que surgem no chat, né, para além de ser um desafio da regulamentação da nossa lei, é um desafio para toda a Panamazônia, vamos colocar primeiro assim, até
olhando aqui para a radiografia do IFAMazônia, que olha para toda a região, né, da América do Sul, a gente tem que precisa dialogar e construir com outros países essas metodologias, né, de aferição, de averiguar as remoções, as reduções e os respeitos às salvaguardas em geral relacionadas aos povos tradicionais e ampliar, né, as possibilidades de escala para esses mercados. E é por isso que a Fazenda, no âmbito da COP de Belém, COP30, tem atuado na agenda de ações globais junto ao MRE, né, em diálogo com o MMA, com o DIC, com o MME, numa proposta de coalizão aberta para mercados regulados de carbono, com algumas entregas táticas que são bastante importantes para esse entendimento e para melhorar o fluxo e a transparência da integridade de créditos de carbono, quais sejam a contabilidade de carbono, inclusive em nível do produto, os padrões de monitoramento, relato e verificação e os princípios, inclusive as metodologias de offset, né? Então, a gente está olhando, a gente, digo, o Ministério da Fazenda, para a questão da regulação no mercado de carbono do ponto de vista interno, mas já construindo conjuntamente na perspectiva também global. Fico por aqui para as perguntas. Super obrigada. Obrigada, subsecretária. Eu acho que, te ouvindo falar, eu acho que a gente entende, né, realmente é um assunto muito complexo e que envolve uma... Eu sempre esqueço de voltar com o meu vídeo, desculpa. E que envolve uma interconexão mesmo entre diferentes atores, né? E aí, resgatando o Aloysio e o Fábio, a gente sabe que, especialmente a questão fundiária no Brasil, ela é uma questão problemática e que traz aí um desafio a mais para a gente começar, para a gente pensar em alguma implementação, né, que possa realmente trazer as questões para os povos da floresta, que possa trazer os benefícios para os povos da floresta. Acho que também tem muitas perguntas, depois a gente vai trazer as perguntas para vocês, mas acho que muitas perguntas voltam para essa questão fundiária, para a questão também de tipos de territórios, né? Como é que os tipos de territórios estão sendo pensados também, isso também é bastante importante. Eu vou chamar o Vinícius para nossa contribuição aí. Vinícius também vai trazer alguns casos que ele investigou, e acho que são casos também que vão contribuir bastante para o debate. Por favor, Vinícius. Obrigado. Estão me ouvindo? Então, né? Tá. Bom, muito obrigado. É um prazer participar. Assim, fico feliz de participar de um seminário envolvendo agentes do governo que estão discutindo o assunto, envolvendo jornalistas, né? Meu colega Fábio, a gente que apura esse assunto de perto, assim. É uma pena que a Flávia não vai participar. A gente deseja melhoras aí para a solução de tudo, porque seria importante também ouvir em voz direta, né, assim, o que as comunidades têm a dizer sobre alguns projetos que estão em curso. Eu sou correspondente da Folha de São Paulo na Amazônia há mais de 3 anos e venho me dedicando a apurar várias histórias relacionadas a projetos de crédito de carbono. E eu acho que o jornalismo cumpre um papel muito importante nesse sentido, porque a minha percepção é que os governos, eles em si mesmados nas discussões burocráticas de Brasília. Eu trabalhei 12 anos em Brasília, cobrindo esse universo, sei como funciona. Muitas vezes eles ficam distantes do mundo real, assim, do que está acontecendo. É importante que a regulamentação esteja acontecendo, que a lei tenha sido aprovada e que isso esteja em curso, mas existe uma operação assim ampla. As empresas estão atuando de maneira agressiva neste mercado voluntário de crédito de carbono aqui na região amazônica. É importante que esse seminário seja especificamente sobre créditos de carbono na Amazônia. Então, eu vou falar de alguns casos, todos eles foram abordados em reportagens que a gente publicou na Folha, com apurações feitas aqui na região.
O Fábio citou um é da terra indígena Caiapó. Foi a primeira vez que eu estava num território, a gente estava fazendo uma matéria, uma reportagem sobre o cerco às aldeias dentro da terra Caiapó. A terra Caiapó é a terra indígena mais invadida por garimpeiros. Foi a primeira vez que a gente ouviu, eu e o Lalo de Almeida, que é meu colega fotógrafo, que está sempre comigo nessas apurações, que a gente ouviu os indígenas falando sobre créditos de carbono. Eles dizendo, a gente não quer mais o garimpo, a gente agora vai cuidar de créditos de carbono. E bastou apurar um pouquinho para descobrir que a maior empresa que atua nesse mercado, pelo menos é assim que ela se vende, como a maior geradora de créditos de carbono no mercado voluntário brasileiro, tinha feito uma oferta de milhões de reais, uma promessa de milhões de reais que esses indígenas ganhariam com créditos de carbono. Chegaram a dizer que os créditos valeriam em algum momento US$ 80 cada crédito. Um crédito hoje custa 10, US$ 15. E o contrato estabelecia que essa empresa ficaria com 30% dos ganhos da venda dos créditos. Depois de tanta promessa, a Carbonext, que é essa empresa, ela abandonou o contrato assim com muita facilidade. Poucos meses depois, ela assinou um distrato. Essa mesma empresa procurou reservas extrativistas no litoral amazônico do Pará, também com ofertas muito semelhantes, mas o contrato previa uma fatia ainda maior. A empresa ficaria com 50% do dinheiro da venda dos créditos de carbono, e as cláusulas foram consideradas abusivas pelo próprio ICMBio, que administra essas reservas extrativistas. Depois a gente foi na terra indígena Munduruku, também dentro dessa série sobre o cerco às aldeias causado pelos garimpos, e a gente descobriu, e de novo os indígenas falando sobre créditos de carbono. A gente ouviu que em algumas aldeias contrárias ao garimpo, essas aldeias as lideranças estavam muito contrariadas com a posição das lideranças pró-garimpo. Aí bastou apurar um pouquinho para descobrir que algumas lideranças pró-garimpo, lideranças mundurucus pró-garimpo, fizeram uma parceria para desenvolver um projeto de créditos de carbono com uma empresa que já tinha problemas em projetos desenvolvidos no arquipélago do Marajó. Essa empresa se chama AG4, é de um norte-americano chamado Michael Green. Para quem acompanha esse mercado de perto, esse é um nome bem conhecido também. Passa-se um pouco, a questão dos créditos de carbono vira um caso de polícia. E a Polícia Federal deflagrou uma operação, que é a Operação Greenwashing, que foi a maior operação já feita com este recorte, né, olhando para esse mercado dos créditos de carbono, e essa apuração descobriu que os projetos desenvolvidos pelo grupo Ituxi, no sul do Amazonas, estavam grilando o território, segundo a acusação da polícia, o relatório da polícia. Havia um intenso esquema de grilagem de terras, e nessas terras griladas, esse grupo estava desenvolvendo, gerando e comercializando créditos de carbono. Então, usando territórios grilados, esse grupo vendeu 180 milhões de reais em créditos de carbono, segundo a investigação da polícia. E outra vez, quem estruturou parte desses projetos foi a Carbonext, essa empresa que eu citei no começo da minha fala. E era um esquema gigantesco, assim, tanto que o objetivo do grupo era grilar ou se apropriar de 3,5 milhões de hectares de terra na Amazônia, uma quantidade enorme até para os padrões amazônicos, e isso só não foi adiante porque houve essa investigação policial, a deflagração da operação, já houve várias fases, houve prisão preventiva dos donos, né, de um dos donos desse grupo. Então, virou um caso de polícia sério, assim, com implicações muito grandes, envolvendo grilagem e esquentamento de madeira. E aí eu queria falar de duas iniciativas de duas instituições públicas muito importantes. Uma é a Petrobras e a outra é o Banco do Brasil. A Petrobras comprou 175 mil créditos de carbono de um projeto no Acre, onde houve um aumento crescente do desmatamento na área da geração dos créditos de carbono. E a Petrobras nunca, pelo menos até 1 ou 2 meses atrás, foi a última vez que eu havia buscado, tentado, nunca divulgou o contrato que foi assinado. Esse contrato é sigiloso. Eu pedi várias vezes por meio da Lei de Acesso à Informação e a Petrobras esconde esse contrato, alegando razões de mercado, mas ela comprou 175 mil créditos de carbono de um projeto que tinha desmate crescente. Olha que coisa, né? Mas a principal estatal brasileira comprando créditos de carbono de uma área problemática. Não só desmate crescente, mas também
bastante disputa fundiária. Eu acho que a Petrobras deu sinais de que ela aprendeu alguma coisa com esse processo, porque depois ela fez uma parceria com o BNDES voltado para créditos de carbono e todo o projeto, pelo que eu entendi, pelo que eles divulgaram, é voltado à geração de créditos em áreas que são restauradas, que são regeneradas ou reflorestadas. E aí, na minha visão como repórter, tendo feito todas essas reportagens, é aí que eu enxergo razão para esse mercado, porque se você restaura uma área, regenera uma área, e a gente enfrenta esse problema hoje com a crise climática da degradação, né? A maneira como o fogo está tomando conta da floresta, e está degradando áreas de uma maneira que a gente nunca viu por conta da crise climática, parece fazer muito sentido você regenerar, reflorestar, recuperar uma área e gerar créditos de carbono a partir disso. O Banco do Brasil, ele comprou 23.300 créditos de carbono de um empreendimento que é suspeito de fraudes e de grilagem no Amapá e no Pará. A suspeita, inclusive, ela parte de uma iniciativa do próprio Estado. A Procuradoria do Amapá ingressou com uma ação na Justiça para dizer, olha, as áreas usadas por esse projeto não são áreas privadas, são áreas públicas do Estado. E essas áreas estavam sendo usadas para geração e comercialização de créditos de carbono, e uma empresa que comprou esses créditos foi o Banco do Brasil. E aí, caminhando para o finalzinho da minha fala, queria falar de outros dois aspectos importantes nesse mercado e que a gente fez reportagem sobre isso. Uma é a discussão sobre os créditos, o mercado jurisdicional, né? Que é esse mercado em que os estados embalam projetos para captar clientes e vender créditos de carbono. O estado do Pará, que faz do projeto de créditos de carbono dele uma espécie de vitrine para a COP30, tem sido acionado na justiça pelo MPF, mas mais do que isso, tem sido questionado por comunidades sobre a ausência de consulta a respeito desse empreendimento. Ou seja, as próprias comunidades tradicionais, indígenas, ribeirinhos, quilombolas, não têm sido consultados sobre o projeto que é vitrine para a COP. E se você analisa um pouco os documentos do projeto, o Estado do Pará destinou, segundo o projeto, 7% do valor a ser arrecadado com os créditos para médias e grandes propriedades rurais. Parece uma contradição, porque são as médias e grandes propriedades rurais as principais responsáveis pelo desmatamento da Amazônia, né? No Pará e em outras unidades da federação. E aí a coisa é tão veloz e acontece num ritmo tão superior às iniciativas governamentais ou à própria capacidade de controle e regulamentação, que já existe um outro mercado que se abriu e que já está funcionando de vento em popa, que é o mercado dos créditos de biodiversidade. São créditos muito semelhantes aos créditos de carbono, mas você ganha a partir da conservação da biodiversidade. A gente fez 2 reportagens sobre esse mercado. Já tem empresas habilitando esses créditos no Brasil. Uma das empresas que habilitou créditos de biodiversidade é uma empresa com histórico de multas ambientais aplicadas tanto pelo IBAMA quanto pelo IPAAM, que é o órgão de fiscalização ambiental do Amazonas. E uma outra empresa que também teve créditos habilitados, ela está usando uma área em que existe uma disputa fundiária com um seringal no Acre. E a Defensoria Pública do Acre vem defendendo essas pessoas, integra essas comunidades que estão lá há décadas e dizendo, olha, essa empresa não pode vender créditos ou habilitar créditos de biodiversidade numa área em que não está claro que existe uma disputa fundiária e que existem pessoas que estão ocupando tradicionalmente esses espaços e que essa questão precisa ser resolvida antes da gente discutir créditos de carbono e muito antes de se discutir créditos de biodiversidade. Então, eu queria passar um pouco por essas histórias que a gente foi contando, porque é um privilégio contar nesse seminário com integrantes do governo federal e pessoas que estão muito dedicadas ao assunto, assim, e que estão mudando, né, o cenário, pensando a regulamentação e tentando disciplinar esse mercado. Só que, volto a repetir a minha impressão do começo, assim, muitas vezes as intenções governamentais, elas não acompanham a voracidade dessas empresas e desse mercado e a maneira como eles atuam. E uma palavra que eu aprendi muito, assim, que eu uso sempre e que se aplica muito, é assimetria. Existe muita assimetria nessas relações entre empresas, ou mesmo entre o Estado e as comunidades tradicionais. Imagina um território
Caiapó, começar a ouvir falar sobre créditos de carbono e isso acaba sendo dado como uma realidade concreta, né? Assim, então é muito difícil essa compreensão e é muito assimétrica essa relação. Eu queria pontuar essas coisas para melhorar o nosso debate, a nossa conversa aqui. Muito obrigada, Vinícius. Trouxe pontos super importantes, né? Acho que realmente a questão da restauração ela segue uma outra lógica, que acho que é muito mais fácil de pensar do que o combate ao desmatamento, o mercado de carbono como combate ao desmatamento. Acho que esse tem sido mais problemático, né? E muito legal você ter trazido a palavra assimetria. E eu também tenho quando a gente olha um pouco sobre o mercado de carbono e você ouve as comunidades, sempre existe essa sensação de que existe mesmo uma assimetria e que as comunidades nunca se sentem confortáveis com isso, né? E acho que isso não é à toa, né? Assim, primeiro que a Flávia não está aqui, né? Mas uma das coisas que ela comenta que ela compartilhou comigo é que, por exemplo, a consulta pública na comunidade desculpa, que ela mora e que ela representa como advogada, foi compartilhada em inglês, assim, sabe? Então, assim, o que estava escrito, que é um pouco similar ao que o Fábio trouxe, o que estava escrito na ata não representava o que tinha sido discutido nas audiências e nas consultas. Então, acho que esse problema da simetria, ele é um problema talvez por ser uma questão de mercado, e você tem realmente forças muito diferentes, né, trazendo questão de mercado, mas realmente, e acho que isso foi o Fábio que trouxe também, a ânsia da implementadora, né, acaba aumentando a assimetria, né, porque o tempo das comunidades é um tempo, o tempo do mercado é outro tempo. E acho que aí o governo ele tem que atuar meio como um mediador desse tempo, né? Assim, para fazer com que os tempos sejam compatíveis para que a gente possa ter algum efeito positivo. E aí eu queria perguntar, aproveitar ainda a presença, sei que a secretária Luísa vai ter que sair logo, mas eu queria aproveitar a presença do secretário e da subsecretária para a gente trazer algumas questões para vocês. A subsecretária já começou a falar um pouquinho, mas assim, tem uma pergunta sobre a UTCA, se você acha que a UTCA vai vir a ser um ambiente no qual existe a possibilidade de ter uma integração aí entre os projetos na América do Sul. E para o subsecretário, a pergunta realmente volta para ser sobre a questão de uso da terra mesmo, né? Então, assim, como é que o Estado pretende negociar créditos de carbono em cima de terras indígenas quando ela ainda não foi demarcada e o povo originário não tem interesse? Como é que isso vai acontecer? Isso parece que já tem acontecido, assim. O governo do estado do Pará não tem sido muito transparente com relação a isso, conforme o Vinícius trouxe. Então, assim, é um problema que acho que pode acontecer cada vez mais. Então, quais são os mecanismos que o governo prevê para evitar que isso aconteça e para que os povos sejam efetivamente, entendam plenamente o que está acontecendo. Acho que essa é a nossa principal questão aqui nas diversas perguntas que a gente tem dos nossos participantes, como é que a gente vai fazer essa conversa e esse tempo acontecer de uma maneira que seja compatível com a floresta e com os seus povos. Tá bom. Quer começar, Luísa? Se eu puder iniciar, porque de fato, como a Maria falou, você chamado para dar início a um painel aqui no seminário que a gente está organizando e que está um pouquinho atrasado, mas então gostaria de aproveitar a oportunidade mais uma vez. Obrigado pelos comentários, questões. E aí, Cristina, a gente acho que vai conseguir fazer uma dobradinha. Aí, eu acho que o que eu não abordei na minha fala assim, eu trouxe alguns elementos do que a nova lei trouxe a respeito do mercado voluntário, né, da oferta voluntária de créditos, e especificamente dos créditos baseados em atividades florestais e que envolvem, né, povos, comunidades tradicionais. Então, eu acho que, em síntese, a lei ela estabelece requisitos mínimos que devem ser observados por esses projetos, iniciativas que ocorrem, né, como está dito lá, voluntariamente, né, ou seja,
ela oferece parâmetros, orienta como esses, né, os desenvolvedores de projetos devem se relacionar com as comunidades. Ela garante que efetivamente isso vai ser observado? Não necessariamente, mas ela dá os parâmetros a partir dos quais, né, os poderes, né, os órgãos de Estado que têm, né, um poder de controle sobre essas iniciativas ou de fiscalização e tal, vão poder operar. Estabelece claramente que os órgãos responsáveis ou envolvidos na gestão das áreas, quer seja, né, das áreas indígenas ou unidades de conservação de povos e comunidades tradicionais, têm que ser também informados e participar do desenvolvimento dos projetos. A lei não oferece todos os parâmetros. Ao dizer que é necessária consulta nos termos da OIT 169, né, ainda há essa ampla margem de, de, de dúvida aí, né, ou de necessidade de esclarecimento sobre quais são os procedimentos adequados e considerados aceitáveis em cada realidade, para cada público, né? Isso um espaço aí de informação, de esclarecimento ou de mesmo regulamentação complementar que ainda vai ter que ser preenchido. Então, só para dizer que a lei ela dá alguns parâmetros, mas de fato, né, ela não garante que essas iniciativas necessariamente vão deixar de ocorrer, deixa mais claro que o que elas devem, essas iniciativas devem observar. E aí um aprendizado conjunto, tanto dos órgãos públicos que têm responsabilidade, né, sobre essas áreas, de alguma forma, quanto para as comunidades, né, de como operar dentro desse mecanismo. Esperamos que um aprendizado também dos agentes privados envolvidos, dos desenvolvedores de projeto. A lei também obriga que é algo novo, né, que a Comissão Nacional responsável por RED+, né, por esse tema, esse mecanismo da Convenção do Clima, né, de compensação pela redução do desmatamento e da degradação, que a Comissão Nacional responsável por isso deve passar a registrar todos esses programas estaduais, jurisdicionais de RED, e que todas as iniciativas devem ser informadas oficialmente, né? Então, espera-se que, e o que é uma ótima iniciativa, né, que o InfoAmazônia fez de mapear o que existe, de que isso passe a constar de uma formação também de uma base de dados pública, e aí, eventualmente, esse tipo de conflito que o Fábio apresentou poderia ser evitado ou dirimido, do ponto de vista da sobreposição de iniciativas ou de projetos em áreas que têm outra destinação, outra previsão de empreendimento, ou estão em processo, né, de formalização. Só para dizer que a gente espera, sim, que com esses novos instrumentos a gente tenha bases um pouco mais claras e transparentes para que esses projetos possam operar. Agora, isso é o que a legislação criada nos oferece como novas ferramentas para agir. Mas, como eu falei, né, as iniciativas ocorrem por iniciativa dos vários agentes. De outro lado, tem agentes privados que estão interessados em comprar esses créditos, ou mesmo agentes públicos, nos casos citados pelo Vinícius aí. Então, tem outra dimensão, vamos dizer assim, dos mercados voluntários que tem evoluído bastante internacionalmente, que são os mecanismos de transparência e que orientam essas várias iniciativas, as transações, a operarem em bases sólidas e consistentes. Então, tem uma iniciativa voluntária para os demandadores, compradores de crédito de carbono, sobre quais são boas práticas na hora que você vai comprar um crédito. Tem iniciativa, que é o VCMI, né, na sigla internacional. Tem iniciativas voluntárias sobre se você quer desenvolver um projeto de carbono, o que é que você tem que observar. Então, só para dizer que esse mundo das transações voluntárias de carbono também vai ter que contar com permanentes esforços, iniciativas na sociedade civil, no âmbito, né, do debate público, que coloquem luz e digam quais são as boas práticas e quais são as práticas equivocadas, para que, de fato, a gente tenha um aprendizado
contínua, que os agentes passem a se orientar pelas melhores práticas. Empresas que fazem aquisição de créditos estão destinando recursos e, mais do que isso, estão destinando, né, empenhando a sua reputação nesse tipo de transação. Então, ter transparência sobre o que está ocorrendo e ter orientações assim, de boas práticas complementam o arcabouço regulatório, as bases regulatórias que a lei criou. E, como eu falei, não são capazes de ter um completo controle sobre todas as iniciativas. Então, esse tipo de complementaridade entre ação pública mais específica, mais clara, incisiva de um lado, e ação no espaço da sociedade civil, dos agentes privados que deem transparência, essa complementaridade vai ser fundamental para que esse mecanismo que tem um potencial possa avançar com integridade e ser um efetivo instrumento de desenvolvimento sustentável e de combate à mudança do clima. A gente está, acho que talvez, num momento de ajuste, né, desse procedimento, desse mercado voluntário, em especial por esse conjunto, né, de problemas equívocos que foram identificados, mas esse ajuste acho que vai depender do empenho de nosso lado, mas também de uma contínuo aprendizado, transparência e mesmo vigilância aí nos vários agentes da sociedade. Mas paro por aqui. Mais uma vez, obrigado pelo diálogo, pelas contribuições, pelo, né, esforço de trazer à tona essa realidade tão, né, complexa, muitas vezes conflitiva, sobre a qual todos temos que atuar. Muito obrigado. Obrigada, secretário. Muito obrigada pela sua presença. Eu sei que se estendeu até um pouquinho mais do que o previsto. Eu agradeço muito, viu? E, por favor, Cristina. Muito obrigada. Eu também tenho que ficar até às 4, mas primeiro quero dizer que eu concordo inteiramente com a fala do Aloysio e não há como não reconhecer que nós vivemos num mundo assimétrico, tá, Vinícius? Então, as assimetrias nas relações de poder e riqueza entre instituições, entre estados, entre empresas, entre trabalhadores e entre todas as partes da sociedade civil são evidentes. E o que nós estamos fazendo, e é um projeto do governo federal, é reduzir essas assimetrias, colocada de outra maneira, a redução de desigualdades. E os mercados de carbono têm sim muito potencial para contribuir para essa redução de desigualdades, como a sua própria fala colocou, né, de que os índios estão se organizando, os povos indígenas, para realizar créditos de carbono e para que o crédito de carbono funcionando como um incentivo econômico, que inclusive pode impedir o garimpo ilegal, o desmatamento ilegal, o desmatamento legal, e fazer valer mais a pena proteger a floresta e proteger todos os serviços ecossistêmicos relacionados, até o patrimônio cultural relacionado a essas comunidades, a partir de créditos de carbono. Mas o desafio, e sobretudo no contexto que a gente via de falta de regulamentação, é fazer uma regulamentação bem feita para que essas assimetrias se reduzam, porque esse é o papel do Estado. O papel do Estado é também de regular, não só no sentido mais tradicionalmente dito, de correção de falhas de mercado no campo econômico, mas sim de condicionante estrutural dessas relações de poder e riqueza. Tá? Então, a gente tem que buscá-las. E quando nós colocamos aqui uma série de evidências de como, eventualmente, o sistema pode estar não funcionando do interesse dessas populações, a gente tem que buscar que ele seja. Então, assim, a lei já traz as ferramentas, agora caberá a implementação da lei e essa governança que a Luísa fez referência, com o robustecimento da CONARED, robustecimento da Autoridade Nacional Designada, que cumpre com o artigo 6 do Acordo de Paris, com o órgão gestor e futuramente com a Agência Reguladora do Mercado de Carbono, dar esses limites, inclusive penalizar, fiscalizar aqueles que estão atuando contra a lei, né? Porque, não obstante esses casos, tem uma pergunta aqui muito interessante, e os casos positivos? Né? No balanço, né, o potencial de volume de mercado, né, de receitas que pode gerar o mercado voluntário, o mercado regulado, é muito substantivo. Mas o que fazer com essas receitas e qual será a possibilidade de redução dessas assimetrias é o que interessa também.
Então, eu quero aqui garantir e assegurar que tem um compromisso desse governo, dessa gestão, de reduzir essas desigualdades de gênero, étnico-raciais, territoriais, como está no plano de transformação ecológica, como está em diversos seus instrumentos, por exemplo, a taxonomia sustentável. Então, e por fim, assim, quem está em Brasília atuando, né, tem a responsabilidade, e as instituições democráticas funcionam assim, de pensar nos territórios. Né? Posso dizer com certeza, usando a primeira pessoa, eu não moro na Amazônia, não estou na Amazônia, mas meu coração está com a Amazônia também. Obrigada, secretária, subsecretária. Eu acho que, pegando esse gancho, tem uma pergunta para os jornalistas, que é um pouco sobre a parte de soluções. E ela passa pelo seguinte: nesse período de necessárias investigações, há espaço para o jornalismo de soluções, a fim de mostrar iniciativas íntegras que possam estabelecer os padrões para o avanço do mercado? É, por favor, essa pergunta foi feita para o Fábio e para o Vinícius, então acho que o Fábio pode começar, pode ser, Fábio, que eu sei que você também vai ter que poder ficar só mais um pouquinho. Bom, eu vou ter que realmente sair nos próximos minutos. Eu acho que tem, eu acho que esse é um desafio, eu acho, para nós jornalistas, trazer, né, junto com a crítica, talvez, a solução. Isso é um desafio para nós, mas confesso que os impactos positivos, principalmente no mercado de carbono, quando envolve as comunidades tradicionais ou essas populações ribeirinhas, enfim, eles ainda são algo um pouco menos palpável, um pouco menos evidente do que nós temos percebido por exemplo, com os casos que são mais problemáticos. Então, acho que cabe sim, cabe espaço. Muito recentemente a gente acabou, inclusive, denunciando uma tentativa de grilagem de terra em Rondônia, numa área onde a comunidade aparentemente está desenvolvendo seu projeto de crédito de carbono e está com outro conflito de grilagem ali. A notícia era especialmente sobre a grilagem, mas ali tinha aparentemente um case bem sucedido no projeto de carbono. Mas é isso, é um desafio para a gente de sim, dizer como que o projeto de carbono está funcionando. Às vezes, não necessariamente a notícia, né? Precisaria mostrar como ele mudou a realidade de uma comunidade, como ele conseguiu trazer aquela comunidade, talvez, de uma situação de muita vulnerabilidade para uma situação de melhor conforto, sem prejudicar suas características tradicionais, seus modos de vida, e, né, e todas essas questões. Então, acho que, assim, para trazer o jornalismo de soluções, eu acho que esse mercado ainda precisa fazer a diferença. E a gente não conseguiu, pelo menos eu particularmente, não consegui perceber, né, essa grande diferença. Pelo menos não nos surgiu ainda, assim, não nos saltou aos olhos um projeto que tenha trazido isso com essa magnitude, com essa força, né? Só para complementar o que algumas pessoas estavam comentando sobre os compradores, né? Nessas últimas reportagens que a gente fez sobre essa questão dos conflitos, a gente vê que assim um projeto pode vender para centenas de compradores. E aí tu vai quando você vai falar com um comprador, que são grandes marcas, como, sei lá, iFood, Banco do Brasil, Boeing, TAM e tal, essas empresas elas confiam no mercado. Elas simplesmente encontraram um projeto que tem uma desenvolvedora que tem know-how e ela compra o crédito e aí passa algum tempo aquele crédito começa a demonstrar a sua fragilidade, a sua falta de integridade, os seus problemas próprios, né, com avanço de desmatamento ou até mesmo na consulta. Eu acho que esse é um problema e que tem que se buscar uma resolução também, porque a empresa que compra, ela diz que compra de boa fé, ela acreditou no projeto e aí a desenvolvedora acreditou na pessoa que cedeu a área e a pessoa que cedeu a área simplesmente mudou de ideia porque ela tinha uma outra oportunidade de negócio. Então fica muito fácil para todos nessa cadeia se eximirem de qualquer culpa, né? E isso tem tornado um problema, dado que os projetos avançam e que os clientes são muito numerosos. Então, imagina, um projeto que vende para 1.000 clientes, como a gente encontrou, mil clientes ao redor do globo, é muito difícil de dizer que todos eles, ou cobrar de todos eles algum grau de responsabilização nisso, se torna uma tarefa muito difícil. Então, enfim. Acho que fica um ponto de reflexão também, né? De quando a gente procura uma grande empresa e ela diz, poxa, eu comprei na boa fé.
o projeto que não deu certo. Eu acho que também é um ponto a se ser observado aí, tanto pelos agentes públicos e pelas comunidades que estão envolvidas pelos projetos. Mas, obrigado, Maria. Eu vou ter que sair, eu tenho um voo agora, eu vou ter que correr para lá. Agradeço todo Obrigada, mundo. Fábio. Ótimas Desculpa estar aí. pontuações aqui. Passo para o Vinícius, e daí depois a gente também já pode partir para o final. Desculpa, eu só queria Então, me despedir também, aqui meu limite, e Tá agradecer bom? muito a todos. Obrigada, Maria. Até mais. Muito obrigada, subsecretária. Muito obrigada. só para falar um pouquinho sobre jornalismo de soluções, assim, eu acho que essa é uma grande discussão e é importante que a gente discuta como trazer o jornalismo de soluções e não somente esse jornalismo dito investigativo, né? Eu só acho que com as questões amazônicas é um pouco mais difícil, porque as questões às vezes são tão urgentes, os problemas são tão grandes e tem tanta coisa errada acontecendo que é mais difícil você ser propositivo. Então você acaba usando mais essa chave de fato, investigar e descobrir o que está acontecendo de errado com esses projetos de créditos de carbono. Um outro ponto importante é que esses projetos não nasceram ontem. Crédito de carbono é uma discussão que já tem anos, né? Quantos anos tem o primeiro projeto? É Começou no 15 final da anos? década de 80. A Ou primeira então ideia de é crédito isso, de sabe? carbono. Assim. Quase 40, tem Mas, 40 anos. mas o primeiro projeto envolvendo uma comunidade indígena, assim, tem 15 anos, assim, deu certo o projeto. Então, talvez as boas iniciativas já houve tempo suficiente para que elas aparecessem, assim. Vamos ver se, de repente, com a regulamentação do mercado, as boas iniciativas aconteçam, né? Especialmente no campo da regeneração, reflorestamento e recuperação de áreas degradadas, eu acho. Tem um artigo que saiu há uns 2 ou 3 anos atrás, que é um artigo que saiu na Science, que é uma avaliação dos projetos. E eles falam que menos de 10% dos projetos avaliados têm um efeito positivo, e os que têm um efeito positivo é menor do que o proposto. Então, assim, existe, é a minoria, e ainda assim ele não cumpre com o que promete, né? Então, assim, quem está ganhando dinheiro entregando menos. Isso é uma coisa gravíssima, né? E eu estou falando isso apenas com a questão de desmatamento, tá? Esse trabalho, ele não avaliou o impacto nas comunidades, ele avaliou somente se estava reduzindo ou não o desmatamento. Então, ele avaliou apenas o componente ambiental. A gente não sabe nada do que está acontecendo nesses projetos com a parte social, que em geral é muito mais problemática do que ambiental, né? E, Então, obviamente, acho que isso, jornalisticamente, seria importante falar desses projetos, é óbvio que sim. Mas é sim. isso, assim, os braços não são suficientes, existe pouco jornalismo feito na região amazônica, então discutir o jornalismo de soluções para a região amazônica, ele é mais complexo, é mais difícil, eu imagino, do que para outros lugares, porque as urgências elas preponderam, sabe assim? Então, torna mais difícil que o olhar do repórter esteja nessa fatia dos 10% para compreender esses bons resultados e não nos 90%, né? Só tentando fazer uma reflexão jornalística sobre a atuação na região. Não, e é importante porque é isso, né? Se for, assim, é uma... Bom, não sei, eu estou dando aqui minha opinião pessoal agora, mas é uma realidade, né? Então, a gente já tem uma lei, a gente já tem todo... Vai se montar uma secretaria para isso. Então, que isso, de alguma forma, possa ser construído em função com aprendizados também dos bons projetos, caso eles tenham, caso eles existam, né? E os maus projetos, como é que a gente vai tentar superar isso? A gente tem muitas perguntas que não foram respondidas. Eu vou tentar fazer o seguinte: a gente vai compilar essas perguntas e vai enviar para os secretários. E a gente recebendo isso, a gente compartilha com os inscritos também, recebendo as respostas. A gente está chegando no nosso final. Vinícius, assim, eu peço desculpas, o Fábio teve uma alteração de voo e os secretários tiveram também, era até as 4 horas do nosso tempo. Mas eu agradeço muito a presença de todos. Acho que a gente conseguiu ter uma discussão muito legal. É importante ter o governo junto, a gente entender
o que está sendo pensado, o que está sendo feito, especialmente porque a COP vem aí. Então, como é que a gente vai pensar financiamento climático? Provavelmente vai ser um dos principais tópicos dessa COP, e como é que a gente vai pensar isso. E foi muito legal também entender como o jornalismo é importante para a gente entender os problemas, né, dos mercados de carbono. A gente acabou, infelizmente, não tendo a presença da Flávia, ela era uma presença fundamental aqui hoje, mas, enfim, contaremos com a presença dela, espero, em próximas discussões, ou de outras pessoas que têm a voz local para trazer também essa perspectiva. E muito obrigada, a gente teve perguntas muito legais aqui. E a gente espera que tenha sido uma discussão importante para todo mundo. Agradeço muito, Vinícius, agradeço muito a todos, agradeço muito a Folha. Bom que estamos a Folha sendo representada pelo Vinícius agora, agradeço muito. De novo, agradecer a Juliana. E é isso aí. Nas próximas semanas estaremos nos outros continentes. A gente vai enviar para todo mundo, caso vocês queiram participar e entender também como é que está nos outros continentes a discussão de mercado de carbono. E também convido a todos a olhar mais sobre essa plataforma que a Infamazônia, junto com o Clipe, lançou. Vale muito a pena. Ela tem todos os projetos mapeados em Peru, Colômbia e Brasil, e tem as características de cada um. Então, faz a gente entender bastante bem como é que as coisas estão acontecendo. Vinícius, muito obrigada pelas suas colocações, foram super importantes. Obrigado a E é você. isso aí. Parabéns aí, viu? Que bom que deu certo. Eu acho que foi ótimo. Só olhar para o chat aí, você foi excelente. E que os próximos sejam bem legais também. Tchau, tchau. Até breve. Tchau.